vocês já podem fazê-la. Hoje nós vamos fazer uma revisão de conteúdos ainda para a prova, daí amanhã a gente entra no assunto de gramática, de literatura, aliás, que aí fica, pelo menos vocês dão uma revisada nos conteúdos hoje, né? Mais gente chegando, estamos ainda em 13 apenas. Bom dia, Lucas Macedo. Mais alguém tem um ok aí? É o Samuel. Vamos ver. Então, tá, gente, eu vou compartilhar a tela com vocês, porque nós vamos olhar uma partezinha do Portal Positivo, que tem um jogo e algumas coisas a respeito da estrutura das palavras e de homonímia, tá? Daí a gente continua conversando. Vou compartilhar aqui, vocês me digam se estão enxergando daí. Aqui, vamos ver assim. Apareceu para vocês a tela do Positivo On? Alguém me dá um ok aí, se vocês estão vendo? Sim? Beleza. Então, vejam aí, que palavras, aqui vocês têm uma lista de, deixa eu tirar isso aqui embaixo para abrir mais o espaço, isso. Vocês têm uma lista de palavras, vocês têm também aqui uma lista de radicais gregos, né, que formam as palavras da língua portuguesa, nós temos muitos, às vezes a gente nem sabe o significado deles, né, aqui dá para pôr todos, eu acho que ver todos, então todos os radicais gregos e seus significados, né? Agro, por exemplo, é campo, né? E a gente fala agronomia, agropecuária, antropo é homem, né? Por isso existe a antropologia. Bio é vida, crono é tempo, então várias coisas que vocês sabem ou não. Nós temos também os radicais latinos, né? E aí tem outros aqui, vamos ver todos, né? Então, árvore de árvore, né? Ou pluri, que significa demais, mais, né? Tri, que significa três, e assim vai. Nós também temos os prefixos gregos, e aí o a, lembra que significa não, né? Negação, ante, que é contra, dia e assim por diante, o hiper, que significa sobre, demais, e temos também os prefixos latinos, né? Ambi, que significa duplo, né? Ante, então várias coisas aqui, e aí ele passa aqui uns verbetes numa animação. Que palavras nós poderíamos formar aqui com essas partes que estão voando? Vocês conseguem me dizer? Enterrar? Então, vamos tentar aqui. Deixa eu ver como é que eu faço aqui. Enterrar. Aí. Então, quer colocar debaixo da terra, né? Em é o movimento para dentro, terrar debaixo da terra. Qual foi o outro aí que vocês disseram? Agronomia. Então, aqui a gente pega o agro e vai para o nomia. Ramo da agricultura que trata das relações entre o meio, né? Campo e conhecimento do campo. Deixa eu ver o que mais vocês colocaram aí. Por enquanto, nós estamos só aqui no portal, tá, Gabriel? Presta atenção aqui. Ortografia, vamos ver aqui. Ortografia. Ele não quer entrar, vamos lá. Quer? Aí, encaixar. Então, escrever certo, né? O orto é certo. Então, prática da gramática que ensina a escrever corretamente. Epiderme. Opa, vamos ver. Epiderme. O que significa, né? A parte superior da pele, a parte mais externa. Que mais? Mais alguma palavra? Vejam aí.
Ninguém? Que tal fisioterapia? Ó, fisioterapia, né? Terapia em que se usam agentes exercícios físicos. Mais alguma? Eu achei que vocês iam escrever, tá mais difícil. Endoscopia, alguém já fez uma? Ó. Endoscopia, é dentro, que faz ver dentro, né? Então, por isso nós temos o telescópio, o endoscópio, né? Endoscopia. Então, o exame que vê por dentro. Que mais? Mais alguma? Não? Circunnavegação. É navegar ao redor de. Deixa eu ver se alguém viu aqui. Sincronia, vamos lá. Sincronia. Muito bem. Harmonia entre coisas ou movimentos que ocorrem ao mesmo tempo. Que mais? Vai aparecendo mais palavras, né? Vocês já devem ter estudado o diâmetro. Deixa eu ver se alguém colocou. Carnívoro, já vou ver. Diâmetro é o lugar geométrico dos pontos médios. Então, ó, o movimento através e o metro é aquilo que mede. Carnívoro, aqui. Carnívoro. Isso. Que se alimenta, né? Que come. O nívoro aí é o que come e carne, né? Então, tranquilo. Mais alguma palavra? Fagócito. É muita coisa de biologia, né? Fagócito, célula que realiza a fagocitose. O que é isso aqui? Fero combina com o quê? Com ferocisto, feroplambe, hemisfério. Mas é que, aqui, hemisfério, muito bem. Metade de uma esfera, M é metade da esfera. Que outra? Bípede, muito bem. Bípede, aê. Então, que tem 2 pés, né? 2 vezes. E agora? Ferocisto? Feroz? Opa. Acho que não. Também não? Que tem, e o plambe, plegia. E agora? Plambífero, que contém chumbo. Muito bem. E aí só sobrou a cistoplegia, que é a paralisia da bexiga. Então, se não fosse tudo em grego e latim, a gente ia entender tudo. Estamos falando da formação de palavras, Otávio. É um joguinho de juntar as partes e formar palavras. Então, nós estamos revisando para a prova, tá? Então, agora nós vamos ver aqui os sufixos. Podem ser nominais, verbais ou adverbiais. Então, aqui são mais detalhes, só para vocês entenderem o que geralmente eles formam, né? Então, nós temos os sufixos aqui, eirão, lhá, inho, aço, ete, ada, aria, né? Mi, ia, ão, inho, ista, onho. Nós temos vários sufixos diferentes. Nós temos os dos verbos, que são ar, ir, e nós temos os adverbiais, que são mente, tá? Então, só para lembrarem aí dos sufixos. E aqui nós temos um exercício de palavras homônimas, que são as palavras que têm algo de igual. Só para vocês relembrarem aí para a prova. Por exemplo, nessa frase, ele cedeu o seu assento no ônibus para o senhor que entrou. Qual é a forma correta aí?
Acento, vamos ver se está certo. Muito bem, tá? Então, um acento com SS é o lugar onde se senta, e o acento com C é o sinal gráfico. Quando a gente fala acento aqui, qual a relação entre essas duas palavras? Elas são homônimas perfeitas, homônimas homógrafas, homônimas homófonas ou são parônimas? Como que a gente poderia classificá-las? Homófonas, exatamente, perfeito. Elas têm o mesmo som, grafia diferente. Então, assim que vai estar na prova, tá? Estou perguntando qual é a relação. Aqui, o concerto tinha obras de compositores impressionistas franceses como Ravel e Debussy. Qual dessas formas aí é do concerto musical? Concerto, então vamos lá. Aí, concerto é uma sessão musical e o concerto com S é o reparo, né? Então, de novo, essa aqui é homófona, né? Porque ela tem o mesmo som, a escrita não. Essa aqui, o filme só faz sucesso com aquele tipo de espectador que busca entretenimento fácil e pouco inteligente. O que vocês acham agora? Espectador com S ou espectador com X? Pedro Castanho chegou, a Juliana sugeriu com S, vamos ver. Certo, o espectador é o que observa, o espectador com X é aquele que espera. Muito bem, com S. Vamos lá, mais um. Se elas querem tanto, então que viajem às próprias custas. E agora? Viagem com G ou viagem com J? Com J, por mais estranho que pareça, né, Juliana? Porque quando estamos falando do verbo conjugado, é com J. Quando estamos falando do substantivo, é com G. Mas a gente poderia usar as duas na mesma frase como palavras homófonas também. Então, aqui tem uma lista de palavras que são homófonas, né? Bem homófonas, homônimas, né? Bem parecidas. A maioria dos casos aqui são as homônimas homófonas, né? Ok? Eu acho que aqui acabou. Deixa eu ver se tem mais exemplos de parônimas. Ah, tem as parônimas. Ixi, travou aqui pelo jeito. Não, foi. Tá indo. Acho que não vai. Hoje está tudo travando um pouco, vamos ver se vai abrir, senão tenho outro exercício para a gente fazer. Enquanto abre aqui, vocês vão ter vários exercícios de fazer isso, de analisar, esse aqui já fomos, se as palavras são homônimas homófonas, homônimas homógrafas, homônimas perfeitas, não vai abrir, ou parônimas, tá? Vou parar de compartilhar um pouco. Alguma dúvida nesse aspecto? Então, retomando, vocês têm a prova aberta já de hoje até sexta. Assim que puderem, façam. É melhor quando abrir, já fazê-la toda, mesmo que vocês tomem uma tarde inteira, façam devagar para não ter problema de travar, tá? Então, nós estamos revisando os conteúdos que caem na prova. Vou compartilhar uma outra tela agora com exercícios novamente de estrutura das palavras, tá? E aí vocês me dão um ok se vocês estiverem vendo. Estão vendo? Sim, beleza. Então vamos lá. Deixa eu até deixar aqui menor, que acho que assim eu consigo ver, e vocês também, o que estão escrevendo. Eu consigo acompanhar as dúvidas aqui ao vivo. Então vamos lá. Como é que a gente divide essa palavra? Começando pelo radical. Qual é o radical dessa palavra? Inutilmente.
O radical inútil, não, é menor. Tem mais uma parte que dá para tirar aí. O radical é uma parte menor ainda, é aquilo que a gente não tira de jeito nenhum. Útil, exatamente. O radical é útil. E aí, eu tinha antes do útil o in. O que esse in é? Prefixo. E o que esse final ali, mente, é? Sufixo. Ótimo. Então, assim que vai estar na prova, tá? Garotinhas, qual é meu radical? Garote. Isso. Radical. E o inhas que sobrou? Se eu analisar ele como um todo, ele vai ser o quê? Sufixo. Agora, se eu quiser analisar esse a separadamente aqui, o que ele vai ser? E aí eu peço que vocês prestem atenção no enunciado, tá? Desinência nominal de gênero. E o S, desinência nominal de número. Então, o que acontece? Se eu pedir analise radical, prefixo e sufixo, vocês só vão apontar ali o inhas como sufixo, não precisa fazer mais nada. Agora, se eu pedir para analisar radical e desinências, aí vocês vão apontar as desinências que aparecem, tá? Voltaremos. Qual é o meu radical aí? Volte. Isso. Radical. Não tem nada antes. O que é esse emos aí? Aí não, a gente não classifica em sufixo quando é verbo. Então, quando é verbo, como é que eu classifico a parte final? Opa, até comi um pedaço aqui, né? Aremos, voltaremos. Desinência verbal, isso. Claro que eu poderia ainda destrinchar, mas se eu não pedir para destrinchar, não, né? O A seria a vogal temática, se eu quisesse esse A do meio aqui. Mas não precisa aqui. Volta radical, aremos, desinência verbal. Desfazer, qual é o meu radical? Fazer, faz, isso aí, faz, porque o fazer está com a desinência verbal, né? Então, faz é o radical, é o que não muda. Ou muda no verbo irregular. Aí eu tenho antes o des, que é o quê? Prefixo. E o que eu tenho no er? Desinência verbal, perfeito. E essa seria do verbo na segunda conjugação, mas eu não vou pedir isso, só colocar essas partes. A própria palavra prefixo, ela tem uma composição aí. Qual é o radical dela? Fix, exatamente. O que vem antes é o pré, né? O pré é o quê? Prefixo. Aí pensa, eu tenho que analisar o modo. Não, Ana, tá? Só dizer desinência verbal, tá bom? Pensem aí nessa palavra prefixo, né? Então, ela não é uma palavra que tem masculino e feminino, né? Eu não tenho o prefixo e a prefixa.
Então, se eu não tenho uma desinência nominal de gênero, o que é esse o aí? Como é que eu classifico esse o que ligou-se ao radical? Vogal temática, perfeito, porque é só a vogal que completa o tema, que é a palavra. Infeliz, qual é o meu radical? Feliz, perfeito. Radical. E aí eu tenho antes dele o in. O que o in é? Prefixo. Perfeito. Fechada, essa tá fácil. Frutífero, qual é meu radical? Frute, exatamente. Porque se vocês pensaram em fruta, né? E em outras palavras, então é fruit. E aí, o que é o ífero? Sufixo, perfeito. Lavável, qual é o meu radical? Lave, exatamente, porque eu podia ter lavei, né? Outras palavras a partir desse lave. Então, é o radical. O que é o ável? Sufixo, perfeito, tá? Sobrepor. Qual é meu radical? E essa aqui é um pouquinho mais, tem que prestar atenção. O por, exatamente. O por é o meu radical. E o sobre é o quê? Prefixo. Perfeito. Vamos lá. Desmentir. Qual é o meu radical? Mente. Perfeito. Mente é o meu radical. Porque eu teria aí mentiram, mentiras, outras coisas. E aí, o que é o des? Prefixo. E o que é o ir? Não é sufixo, Samuel, presta atenção. Quando é verbo, é desinência verbal, ok? E a livraria, qual é o meu radical? Livre, isso, livre. Radical. E o que é o aqui? Aria é o quê? Sufixo. Tá fácil, tá tranquilo? Sim. Eu não sei se todos estão achando, mas não tem muita dificuldade, não, tá? Então, o que cai na prova é basicamente isso. O teclado atrapalha. Aqui, por exemplo, o que eu posso, como é que eu fiz as questões, né? Então, eu pedi para vocês vão fazer 2 questões de analisar o radical de uma palavra. Então, vocês vão só mostrar qual é o radical. Em outras questões, vocês vão mostrar se tem prefixo ou sufixo. Em outras questões, vocês vão mostrar se tem desinências. Então, eu separei as questões e elas estão na forma de discursivas, que é vocês escrevendo. Depois, vocês vão ter essas mesmas coisas em questões de alternativa, em que vocês vão ter que identificar, eu vou colocar lá as partes e vocês vão dizer a alternativa correta sobre o prefixo, sufixo, radical, as mesmas coisas.
E aí depois vocês vão ter questões de homônimas. Aí eu só queria relembrar aqui as homônimas para quem está esquecido aqui, né? Homônimas perfeitas. Vocês conseguem me dar um exemplo de homônimas perfeitas? Ninguém lembra de palavras exatamente iguais, mas que podem ser usadas com sentidos diferentes? Vou dar o exemplo da manga, né? A manga da camisa e a manga fruta. Então, ó, manga da camisa e a manga fruta. Então, se eu usar no mesmo texto, essas são homônimas perfeitas. Deixa eu ver se aqui no livro de vocês tem mais algum exemplo. Acho que não. Ninguém lembrou de mais nenhum exemplo? Pode falar. Pode subir a tela um pouco, por favor? Subir a tela? Como assim? Assim? Não, subir a tela para a sequência. Aqui? Uhum. Isso que você quer ver? Ok. Banco. Pode ser. Banco pode ser. Mangueira, exatamente. Boas ideias, Uhum. Sentei-me no banco, perto do banco. Né? Pode ser uma frase que explora homônimas perfeitas. Vi uma mangueira enrolada perto de uma mangueira árvore. Então, dá sim. Agora vamos pensar em homônimas homógrafas. Escrevem igual, mas tem som diferente. Vocês conseguem pensar em alguma? Gosto, né? Eu gosto do gosto de alguma coisa. Que mais? Jogo, né? Serra, exatamente, o jogo e jogo, né, do verbo. A serra de cortar e a serra de montanhas, perfeito, homógrafas. E aí, homófonas, nós vimos vários exemplos ali no portal. Tem o mesmo som, a escrita diferente, né? O próprio assim que nós vimos é assim. Vocês podem colocar outros exemplos aí. Ninguém lembrou de outras homófonas? Estavam ameaçando escrever, não escreveram. Fiquei esperando aqui. De cerrar no sentido de... Cerrar no sentido de fechar, é isso? Não lembra? Tem o exemplo de sede... homófonas, né? Homófonas. Tem sessão e sessão, que tem várias grafias, significando coisas diferentes. Então, tem vários exemplos também de homófonas, que agora nós não estamos lembrando, mas apareceram ali naquele slide do positivo. E parônimas. Que palavras nós podemos considerar parônimas? Então, as parônimas são as que são parecidas, não são iguais. Então, como é que ficam exemplos de parônimas? Agora eu vi o exemplo completo, serrar e serrar, né? Homófonas, né, Juliana? E as parônimas?
Isso, cavaleiro e cavalheiro. Observe que é uma diferença bem pequena, né? Mas só pelo fato de ser diferente, ela é parônima. Ela não tem nada de igual para ser homônima, nem o som, nem a escrita. Então, ela é chamada de parônima. Também, tipo, inflação e infração e muitos outros exemplos. Aqui tem eminente e iminente. Então, é um exemplo que ocorre em poesias, por exemplo, né? Às vezes eles querem sons parecidos e vão usar palavras parônimas. Não são iguais, mas parecem. Emigrante, imigrante, isso, ótimo, perfeito. Uma coisa que eu queria falar para vocês, gente, posso fechar essa tela? Vocês conseguiram? Quem queria copiar? Ah, olha, a Ana colocou todos os significados aqui. Deixa eu sair aqui. Posso, né? Tá. Deixa eu fechar aqui, parar de compartilhar. A Ana colocou aqui as homônimas perfeitas, iguais, com significados diferentes, homógrafas, escrita igual, com sons diferentes, homófonas, escritas diferentes com sons iguais, e parônimas, palavras que são parecidas. Pode falar, Pedro, a dúvida. Exportação e importação são parecidas, né? Se elas estivessem colocadas num poema, numa frase, você acharia que o som é próximo. Então, podem ser consideradas parônimas. Quanto mais próximas, melhor. Mas sim. Então, nas questões, geralmente eu coloco um par e aí eu pergunto para vocês e vocês vão assinalar se é homônima perfeita, homônima homógrafa, homônima homófona ou parônima. Então, vocês vão assinalar. Inclusive, eu abri uma trilha para vocês fazerem. Deixa eu até ver o nome da trilha aqui agora. Ah, sim, chama Estrutura das Palavras, tá? Eu acabei de ver aqui. Então, vocês podem fazer essa trilha como um treino para a prova. É claro que nessas trilhas as questões são feitas pelo positivo, não por mim. Mas eu uso os pontinhos que vocês ganham nas trilhas como um complemento para a nota. Então, façam tanto para estudar como para conseguir alguma coisa já para complementar a nota, tá? Ela está agendada. Deixa eu até ver até quando aqui. Só até amanhã, à meia-noite, tá? Que eu deixei agendado para vocês não misturarem as coisas e fazerem a trilha antes da prova. Então, é a minha sugestão: façam a trilha, depois façam a prova, certo? Mais alguma dúvida dos conteúdos de gramática? Tá bom assim? Precisa revisar mais alguma coisa? Vocês entenderam as partes? Quem tá quietinho aí pode comentar, porque é a última chance aí para vocês exercitarem antes da prova. Amanhã a gente já entra em assunto novo de literatura. Nenhuma Ana tá tranquila? Todo mundo quietinho? Bom, se vocês estiverem com vergonha, vocês podem permanecer na chamada. Então, quem não tem dúvidas, está tranquilo, pode sair da chamada. Eu vou encerrar a aula e amanhã a gente começa conteúdo novo de literatura, tá? E aí, quem quiser ficar para tirar alguma dúvida, pode ficar. Ótima semana para vocês também. Nada, imagina. Tchau, Tito, tchau.